Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leituras Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso novo quadro, onde vamos estudar o livro de Salmos através das óticas de grandes pregadores, especialmente Charles Haddon Spurgeon. É o nosso quadro Lendo Salmos com os Grandes Pregadores. E eu acho adequado que nós iniciemos esse novo quadro com um panorama do livro de Salmos, para que nós possamos, então, ter um maior conhecimento deste livro e, então, capítulo por capítulo, nós vamos ter um entendimento melhor e também absorver todas as informações das pregações desses grandes mestres, né, que nós vamos, então, estudar. Bom, vamos lá. O livro de Salmos é um livro composto por 150 capítulos, né? O livro de Salmos é um livro muito querido, muito conhecido por cristãos e também por não cristãos. E ele é conhecido aí como um inário, né? Como uma coleção de músicas, de louvores a Deus cantados. E isso não está errado. Realmente, o livro de Salmos ele era o inário de Israel, usado aí para louvar a Deus, né? E o carinho que muitas pessoas têm por esse livro não é à toa, porque ele expressa muitos sentimentos humanos e através da expressão de experiências pessoais trazidas para o louvor coletivo ou de situações mais gerais, ele vai abordar vários das situações e dos sentimentos humanos para nos ensinar sobre muitas coisas. Então é muito interessante como é colocado esses hinos de louvor no sentido de ensinamento, no sentido de ensinamento e a questão teológica de todo o livro. Nós temos então muitos temas sendo abordados nos livros de Salmos. Temas que são comuns a todas as pessoas, né? Luta e esperança. Nós temos aí triunfos e fracassos. Nós temos a questão da adoração, sendo contrastada também com a rebeldia. Tudo isso de uma maneira poética, de uma maneira que os hebreus costumavam organizar as suas poesias. Muitos dos salmos trazem clamores em relação a doenças, enfermidades, momentos difíceis, sobre as tristezas da vida, sobre clamores aí, em relação a tempos de dificuldade, a doenças. Então, essa abordagem, tanto de momentos de louvor e alegria, quanto de momentos difíceis, fazem com que haja uma grande identificação dos leitores com todos os casos que estão sendo descritos ali, e a gente pode trazer a maneira de agir que o salmista, né, vai nos ensinar para nossas vidas. Esse é o grande uso, o grande trunfo do livro, o objetivo, o propósito do livro de Salmos, e a maneira que ele pode ser aplicado e entendido em nossas vidas. Há muitas citações de Salmos no Novo Testamento, inclusive Jesus cita esse livro na crucificação, cita no Sermão do Monte, cita no deserto quando é tentado por Satanás. Então dava para ver ali o grande respeito, o grande temor e o reconhecimento da inspiração divina na composição do livro de Salmos. Isso faz com que o livro de Salmos tenha aí uma evolução na história da igreja, sendo inicialmente usado no templo para adoração, usado por Israel, pelos israelitas. Na sequência, os judeus também levaram isso como parte essencial do seu culto, e os cristãos então incorporam também os salmos com os devidos ajustes à luz do Novo Testamento, e entenda ajustes aqui de uma maneira correta, não é nenhuma mudança, alteração, nada disso, mas uma mudança de perspectiva, de interpretação, de entendimento. Não que o entendimento anterior estivesse errado, mas hoje nós temos a luz de Jesus e do Novo Testamento para nos auxiliar aí na interpretação de Salmos. Então os cristãos também incorporam isso na sua vida do seu culto, na sua liturgia e na sua vida prática como um ensinamento valioso que é. Bom, tendo a sua compilação depois do exílio na Babilônia, o livro de Salmos tem um salmo muito antigo, e apenas um que é atribuído a Moisés, o Salmo 90, e a partir desse salmo nós temos aí 9 séculos, 900 anos, né, por volta desse tempo, de salmos espalhados aí ao longo da história da igreja, a data onde eles foram compostos, né? Tirando aí o salmo de Moisés, nós temos 6 séculos, cerca de 600 anos, onde houveram as composições
desses hinos. Bom, e de onde vem o nome Salmos? Originalmente no hebraico, Terrilim é o plural de Terrila, que é cântico de louvor. A partir daí, tem uma expressão que também é Mismor, que é também como é chamado cada um dos salmos, inclusive palavra que é encontrada no texto original dos salmos, nos textos mais antigos, né, de salmos. Então nós temos a Septuaginta, ou Septuaginta, eu não sei exatamente qual que é a pronúncia, mas ela é a tradução grega do Antigo Testamento, que vai trazer por título do livro de Salmos o Psalmoi, que é a nossa tradução para Salmos. Então a Vulgata, que é a tradução para o latim, vai trazer como Liber Psalmorium, que é traduzido o livro de Salmos, até então chegar à versão que nós conhecemos, que em português nós chamamos de Salmos. Bom, vamos falar de algumas características importantes para o entendimento do livro de Salmos. Nós não vamos nos aprofundar sobre nenhuma delas, porque cada uma delas daria um vídeo separado, mas vamos falar um pouquinho sobre cada uma das coisas, cada um dos itens, cada um dos tópicos, que nós possamos então falar um pouquinho deles. Algo bem importante para entender a literatura dos Salmos é a poesia hebraica. Como nós dissemos, os salmos são hinos escritos, são poemas escritos para serem cantados. Então, a poesia hebraica é muito importante nesse sentido. Hoje nós temos aí o costume de usar rimas, usar métrica para fazer uma canção. A poesia hebraica não se valia desse tipo de recurso, né? O recurso poético dos hebraicos tinha outros artifícios, outros recursos. Dentre os mais importantes, nós temos então o uso de paralelismo, que é uma forma de escrever onde duas frases, normalmente duas, pode ser três ou mais frases, mas normalmente duas frases, elas estão contrastando uma com a outra. Tem vários tipos de paralelismo, né? Como por exemplo o paralelismo sinonímico ou de sinônimo, que vai colocar aí duas frases, uma reforçando a ideia da outra. Nós temos também o antitético, que é quando você contrasta uma ideia no sentido de oposição, quando fala do justo e na sequência fala do ímpio, esses são os dois mais importantes. Nós temos vários tipos de paralelismo. Quem acompanhou o estudo em Provérbios, né, que está em andamento ainda aqui no canal, já falamos bastante sobre essa questão de paralelismo, e em Salmos não vai ser diferente, vai ser muito usado na literatura de Salmos. Bom, essa forma de se expressar através de poemas e canções não é uma exclusividade do livro de Salmos. Nós vemos ao longo do Antigo Testamento várias ocasiões onde personagens bíblicos, onde as pessoas se expressavam por música, por poema, por salmos, por assim dizer. Nós temos aí canções de Moisés, a famosa canção de Miriam, né? Nós temos também o lamento de Davi em relação à morte ali de Saul e de Jonatas, que era seu grande amigo. Então, o canto de Débora, né, lá em Juízes. É importante também sabermos sobre os gêneros dos salmos. E assim, cada estudioso vai separar vários tipos, vários gêneros, e isso pode ficar muito numeroso, mas basicamente nós temos dois tipos de salmos, de uma maneira bem geral, assim, que são os salmos de louvor, os salmos de louvor a Deus, e os salmos de lamento, né? Os salmos onde vai ser expressa ali uma preocupação, uma tristeza ou algo nesse sentido. E aí nós podemos esmiuçar esses tipos, esses gêneros em vários outros, né? Como por exemplo, os salmos de louvor, eles podem ser salmos de ação de graças, que é quando você agradece por algo que Deus fez. Então você vai ter salmos de gratidão, né? De ação de graças, que não deixam de ser um salmo de louvor. Nós temos, por exemplo, salmos imprecatórios, que são quando o povo de Deus, e esse dá um assunto à parte, a gente vai falar um pouquinho mais à frente desse vídeo sobre eles, mas são salmos onde o povo de Israel amaldiçoava aqueles que faziam mal contra Israel e contra Deus, né? E esses são salmos então de lamento, está apresentando a Deus uma situação difícil, uma situação complicada, e fazendo uma maldição, ou pedindo punição àquelas pessoas que agrediram, que ofenderam e humilharam Israel. Dentre esses temas nós temos vários outros, como sapienciais, sobre salmos da história sagrada, da história de Israel.
temos também Salmo de Confiança e muitos outros. Bom, os Salmos foram escritos em diversas épocas da história de Israel e depois eles foram compilados como um único livro. Então nós podemos interpretar cada Salmo como uma canção em separada, composta em separado. Nós temos alguns casos onde os dois salmos foram colocados ali na sequência e que inicialmente eles faziam parte de uma mesma canção, de uma mesma obra, né? Como se fosse uma obra em duas partes, acabou ficando assim na compilação atual, mas a grande maioria deles pode ser encarado como salmos, como músicas separadas que foram compiladas num grande cenário. Então, nós não podemos, como vários outros livros da Bíblia, traçar um roteiro, um esboço sobre o tema do livro, porque cada louvor tem o seu contexto, cada salmo tem o seu contexto, tem a sua característica de composição. Então, quando foi editado, quando foi compilado esses louvores, foram separados em 5 livros. Cada um desses livros tem uma doxologia no final. O último versículo é uma doxologia, ou seja, é uma oração ali, um agradecimento, um fechamento sobre aquele tema. E o último livro não tem esse último versículo, mas o último salmo, o 150, ele acaba sendo considerado como uma doxologia final para encerrar não só o 5º livro, como o livro de Salmos inteiro. Bom, é importante falar que a numeração dos salmos varia por vários motivos, né, da compilação ali. Inclusive, os versículos são adições posteriores para que nós nos encontremos na Bíblia, e o número dos salmos em si, dos capítulos, eles variam entre a Septuaginta, entre a Vulgata, e também nas Bíblias católicas e protestantes também tem uma diferença de numeração ali pela forma que foram organizados. Em relação aos autores, nós temos a maioria, quase metade dos 150 salmos, mais exatamente 73 salmos, sendo atribuídos a Davi. Esse número também varia, alguns estudiosos vão duvidar da autoria de Davi em alguns, ou vão acrescentar outros a Davi, mas, enfim, é um número geral aí. A maioria deles traz no seu título Davi como autor, e esses títulos, é importante dizer, diferente de outros livros da Bíblia, esses títulos fazem parte do texto original, que era uma indicação de como devia ser tocado, tem ali informações do título, do autor, várias informações, o tipo de instrumento, ou para quem para qual situação, ou para quem era atribuído ali aquele louvor. Então, tem essas informações no título, e a maioria deles trazem como Davi. Como nós dissemos, nós temos Moisés como autor do Salmo 90, e temos alguns outros autores. Os autores, em questão de números, que mais se destacam, além de Davi, tem aí os coraitas, né, os filhos de Corá, que compuseram por volta de 11 hinos, né? Temos também Asaf, né, que compôs 12 hinos, e também um salmo para Emã e para Etã, um deles até é dividido a autoria ali com um dos autores anteriores, mas nós temos então vários também salmos que são anônimos, não são conhecida a autoria, e aí esse número vai variar, né, dependendo do estudo, mas vão ser cerca de 49, 52, 53 salmos que não são atribuídos, não tem a sua atribuição definida. Alguns estudiosos vão atribuir a Esdras, a Zacarias, a Ageu, mas não é um consenso, não é algo certo de se afirmar, né? Não é algo concreto de se afirmar, mas é bem possível, pode ser que tenha sido sim. Bom, como citamos agora há pouco sobre a introdução do livro de Salmos, dos 150, 116 salmos têm essas introduções que contém aí nos textos mais antigos, nos textos originais. Então, eles não são adições das nossas versões em português. E, como eu disse, é importante levar em consideração esses títulos, essas introduções, que trazem informações importantes. E também traz muitos termos técnicos musicais da antiguidade, alguns deles até se perderam. Nós não conhecemos o que ele queria dizer, o que ele se referia. Tem um termo, inclusive, que é muito famoso, que é o selá, né? Então, o selá, ele vem em muitas traduções, as versões tradicionais, antigas ali de João Ferreira de Almeida, traz a palavra traduz, não. As versões antigas, as versões tradicionais de João Ferreira de Almeida não traduz essa palavra, traz ali selá mesmo, e algumas mais modernas optam por traduzir por pausa, que era o sentido mais provável desse termo, que sugeria ali uma pausa na execução da canção. A aplicação prática do livro de Provérbios é muito interessante, porque por ser um livro da Bíblia
que aborda várias situações da vida humana, né? Confrontando aí, contrastando momentos de alegria, de louvor com momentos de dificuldade, de tristeza, de lamento. Então nós temos aí orientações muito importantes de como agir em diversas situações de doença, em situações de dificuldade, em situações de alegria, em comunhão com a igreja, em como agir em diversas situações. Isso é muito importante para ser aplicado na vida de igreja, na sua vida como cristão. Então seria muito interessante nós nos pautássemos aí a nossa conduta, tanto nos momentos alegres, né, de como nós devemos cantar, como nós devemos agradecer, como nós devemos exprimir louvor a Deus, quanto nas situações de dificuldade, como nós devemos reclamar com Deus, entre aspas, como nós devemos colocar as nossas situações complicadas, como devemos nos lamentar, como pedir justiça da maneira correta, como nos expressarmos nesses momentos de dificuldade, de calamidade, quando acontece alguma tragédia em nosso país, onde nós temos irmãos sofrendo, como que nós devemos agir. Salmos nos orienta em relação a essas coisas. De maneira mais teológica, nós temos aí o monoteísmo, que não era algo comum, né, na época, que foi escrito na época antiga, nos diversos momentos aí da história de Israel. Então não é como se falar de um Deus único hoje, né? Era bem diferente falar no contexto em que foram escritos. Então esse é um tema bastante interessante de se pensar, né? O livro de Salmos vai falar também sobre criação e queda, sobre aliança, né? Também a eleição que Deus, como Deus escolhe ali o seu povo, especialmente Israel, como foi essa escolha. Nós temos temas como a parte escatológica também, muitos salmos apontando para Jesus, né? Isso é muito interessante. Então nós temos que Salmos é uma bússola, uma orientação para que nós possamos louvar a Deus. É um veículo de salvação onde nós podemos ter essas orientações de louvor a Deus, de conduta em nossas vidas. E os cristãos incorporaram isso isso que veio ali de Israel, que veio dos judeus, para o nosso culto de maneira acertadíssima, claro, inspirada por Deus, foi reconhecida a inspiração de Deus nesses salmos. Então nós temos que ter os salmos como nós já o temos em alta conta, estudá-lo e colocar em prática em nossas vidas, e é isso que nós vamos fazer nesse quadro. Eu espero que ele te ajude a fazer isso, colocar isso em prática, estudar, entender e colocar em prática. Eu espero que esse panorama de Salmos tenha sido útil para você e acompanhe então os nossos vídeos. Inicialmente nós estamos planejando, vamos nos esforçar para trazer 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e também alguns sábados aí, como hoje, nós vamos então trazer esses vídeos para que você seja, a nossa expectativa é que você seja abençoado e que juntos nós possamos seguir abençoando e sendo abençoados. Deus abençoe você.